Olá! Como diminuir o seu colesterol sem o uso de medicamento? Primeiro, você sabe o que é um colesterol? Nosso corpo ele precisa do colesterol, tanto é que nós produzimos o colesterol. 70% do colesterol é endógeno, que o nosso corpo produz. O colesterol é fundamental para carregar as vitaminas lipossolúveis, ele é fundamental para processar alguns hormônios, a vitamina D, ele está presente na nossa membrana das células, então na estrutura das nossas células. Então o colesterol é fundamental para o nosso corpo. E lá no fígado é metabolizado, pelas lipoproteínas HDL e LDL. O HDL, que é considerado, o colesterol bom, ele faz, digamos, o equilíbrio, a faxina ali, do LDL. O LDL, se ele tiver a mais no nosso corpo, ele começa a causar inflamações nos nossos vasos. E essa inflamação vai ativando o nosso sistema de defesa, que vai lá para, digamos, envelopar esse colesterol ruim e vai criando camadas. E isso pode levar aí a placas. Por isso, o HDL, quando ele está bom, ele ajuda aí nessa desinflamação e não criar essas capas aí de proteção, fazendo com que não se forme a placa e esteja em equilíbrio. Por isso que é muito importante não ver somente o colesterol total, e sim quanto está aí o LDL e o HDL, ok? Como, para muitas pessoas é endógeno, tende a estar alto mesmo que ela só coma alface, Mas a maioria, não, a maioria realmente vem mesmo com, digamos, algumas deficiências alimentares, que vão aumentando esse colesterol. E isso é muito sério, Que aí você acaba entrando daí com um medicamento e ficando dependente dele pro resto da vida. Mas sim, tem como a gente não usar o medicamento aqui no consultório, a maioria são casos de sucesso, que a gente depois consegue, junto com o médico, tirar os medicamentos, pro colesterol. Mas é importante seguir os 3 pilares, A alimentação, a atividade física e também aí a questão da gordura corporal. Então, o excesso de gordura corporal ali na região da cintura também é um agravante para a questão do colesterol. E como aqui no consultório eu faço com os pacientes para que a gente consiga aí melhorar esse colesterol e até retirar o medicamento depois junto com o médico. Primeiro, tem alguns alimentos que são fundamentais, A questão também é, se o paciente estiver com a gordura abdominal muito elevada, ele vai ter que dar uma diminuída ali também para ajustar aí um desses pilares. Então, o primeiro pilar é também, dar uma emagrecida se ele estiver acima do peso. O segundo é a atividade física aí, pelo menos umas 3 vezes na semana. E o quarto pilar, que é a alimentação, que entra aqui comigo muito forte. Então, alguns alimentos aí fundamentais e algumas estratégias importantes para que a gente consiga aí, ter aí esse equilíbrio do colesterol. Primeiro, um bom ômega 3. O ômega 3 ele faz, com que melhore o HDL, melhorando o LDL também. Então, tem que ser um ômega 3 de qualidade, livre de metais pesados, um uso diário, através de um alimento e até mesmo através de suplementação. Outras, fibras, principalmente a aveia, que é rica em beta-glucana, que ajuda muito aí, digamos, nessa desinflamação, e nessa diminuição do LDL. Mais uma coisa muito importante, magnésio presente, no espinafre, semente de abóbora, semente de girassol. O magnésio também ajuda nessa questão dos vasos sanguíneos, então é muito importante uma boa quantidade de magnésio ao longo do dia. Anti-inflamatórios naturais, antioxidantes, muitas frutas vermelhas. Então, além de frutas vermelhas, a gente também pode incluir a astaxantina, que é uma alga muito importante, muito potente aí para o controle do colesterol. Temos também, que vem da medicina chinesa, a própria berberina, que vem de uma erva.
ela é muito legal aí no controle do colesterol, mas são coisas que é importante só você ver com o acompanhamento de um profissional para saber a sua dosagem. Mas os resultados que eu tenho com a berberina são super positivos. O fungo do arroz vermelho também vem da medicina chinesa, excelente, os resultados são muito bacanas. Anti-inflamatórios mais naturais, como o própolis, tem uma ação bem fundamental também aí neste controle do colesterol. Abacate, né, é uma gordura rica, né, em beta-cisterol, importante também aí no controle do colesterol e até mesmo atua a questão do estresse, então é super bacana também para esse controle. Então, farinhas, fibras, né? Então, tudo que tem muita fibra ajuda bastante. Farinha de maracujá, farinha de berinjela, farinha de maçã, farelo de aveia. Então, todas essas fibras a mais entrando no metabolismo ajudam nesse controle. Lembrando, então, né? Abacate, frutas vermelhas, a aveia, muitas fibras aí ao longo da alimentação, tá? E alguns compostos a mais, como o própolis, ômega 3, a berberina, a astaxantina, são algumas outras coisas aí que também podem estar utilizando para ajudar neste controle. Lembrando que não adianta só fazer isso, né, incluir esses alimentos se a gente não tiver o controle dos outros alimentos, né? Então, alimentos ultraprocessados, cheios de gorduras trans, gorduras saturadas, que também aí você, né, não consegue ter essa redução se você estiver ingerindo muito desses outros alimentos. E também é fundamental uma boa prática de atividade física. Então, você tendo uma boa alimentação e uma atividade física, você já tende aí a diminuir a sua circunferência da cintura, que também é um outro pilar importante na redução do colesterol. Então, cabe a cada um, né, ter esse controle para conseguir aí, né, diminuir aí o uso de medicamentos, né? A vastatina é um dos compostos mais aí utilizados no mundo. Então, tem como a gente controlar, se não for aí uma produção muito endógena, mas depende, né, de cada um de nós. E muitas vezes começa com um composto desse e daqui a pouco, né, já tá tendo que tomar outros compostos para ir equilibrando outras coisas que vão desajustando o nosso metabolismo, né? Que daí um medicamento vai puxando o outro. E hoje em dia, jovens, crianças já tendo que fazer o uso, né, dessas vastatinas para controle do colesterol. Então, não dá pra gente achar que isso é normal. Ah, tá bom, então eu vou tomar um remédio e tá resolvendo o meu problema. O ideal é a gente ir atrás da causa, né, ajustar isso para que a gente não dependa de um remédio. É diferente de um suplemento. Um suplemento você tomou e tudo mais, se esqueceu, não tem problema, né? É uma coisa a mais na nossa alimentação. Não é uma coisa que a gente fica dependente dele. Então, isso é muito importante. Quando a gente entra num alopático, a gente acaba ficando dependente dele. E é isso que a gente tem que fugir, né? Então, tá saudável com o nosso corpo em equilíbrio. Fechado? Um beijo!